queria dizer para você nessa noite que Deus vai mudar a tua sorte. Esse é o tema. Deus vai mudar a tua sorte. E antes da gente começar a trabalhar o texto, nós temos a nobre amiga visitante ali. Gostaria que a Cida Eusébio apresentasse para a gente. Essa de casa. Como é que a gente recebe ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Ebenezer? A igreja que se importa com você. Todo mundo ela aparece aí para falar de Deus, né? Pastor, esse rapaz. Isso aqui também é de casa, Marcos Roberto dos Santos, aqui também é de casa, né? Gente, então Deus vai mudar a tua sorte. E eu gostaria de trabalhar essa tese no Salmo 126. Salmo do número 126. Salmo 126. Eu vou ler aqui para vocês, não na minha versão, mas na versão ao meio da revista atualizada, que é a versão que a maioria do povo da igreja tem, né? Salmo número 126. A gente nunca diz, né? Vamos ler o capítulo 126, porque Salmo é um livro de cânticos. Então, na realidade, seria o cântico 126 do livro de Salmo, né? Então, o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O interessante desse salmo, se você observar na sua Bíblia, algumas Bíblias no salmo lá no começo tem uma espécie de epígrafe, né? Ou uma introdução mostrando que tipo de salmo é. E esse salmo ele corresponde à categoria de cânticos de romagem, ou também chamado cânticos de peregrinação. E algumas Bíblias falam cântico dos degraus. Por que isso? Ele geralmente começa no Salmo 120. Eram salmos, esses salmos eram melodias, eram cânticos, né? Tem a letra, mas tem um cântico que eles cantavam geralmente no dia de sábado, quando se dirigiam para o templo para adorar a Deus. E esse salmo não foge à regra, é um desses cânticos. E além disso, tem outra particularidade. O salmista nesse salmo procura relembrar alguma coisa que Deus tinha feito para Israel, que aqui ele chama de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E percebendo esse salmo que só tem 6 versículos, ele é dividido em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, os 3 primeiros versículos, e um segundo parágrafo, os 3 últimos versículos. Mas ele traz uma lição fantástica para cada um de nós. Por quê? Esse salmo foi escrito recordando do período pós-cativeiro. Israel tinha sido levado para o cativeiro. A gente vê lá o Salmo 137, né? Olha, quando estávamos lá na Babilônia, pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e as pessoas de lá pediam que nós cantássemos canções, né? Eles estavam numa terra estranha, fora da sua terra, e pior do que isso, fora da sua terra, mas como prisioneiros, tinham sido levados cativos por merecimento, porque tinham desobedecido a lei de Deus. E esse cativeiro se prolongou por 70 anos, mas chegou ao fim o cativeiro. Eu não sei há quanto tempo você está lutando com algo que parece que é insolúvel, que parece que é infindável. Não sei há quanto tempo você tem derramado lágrimas e essas lágrimas parecem que nunca vão cessar.
Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai mudar a tua sorte. Assim como mudou a sorte de Israel, retratado nesses 6 versículos desse Salmo 126. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse Salmo e colocar como lições para a nossa vida é o seguinte: você que está sofrendo, enfrentando um momento de turbulência, a primeira coisa que esse Salmo nos orienta é relembrar o que Deus te fez no passado. Relembrar o que Deus te fez no passado. E a gente vê isso, que o salmista começa esses 3 primeiros versículos trazendo à memória aquilo que Deus tinha feito para Israel no passado. E ele começa mostrando aqui, quando o Senhor restaurou a sorte, Senhor, ficamos como que em sonho. Ele está mostrando que o povo de Israel, quando volta do cativeiro, estava vivendo um momento tão lindo que parecia sonho. Parecia que estava sonhando. Por quê, gente? 70 anos no cativeiro babilônico e cativeiro medo-persa, longe da sua pátria, chorando amargamente a cidade de Jerusalém, que era a cidade de Deus, a cidade de paz, a cidade de louvor, que havia sido destruída. Longe de ter aquela oportunidade de louvar a Deus no templo, junto com seus compatriotas, com seus irmãos, com seus patrícios, porque não tinha mais, o templo foi destruído. E eles estavam naquele momento difícil, mas de uma hora para outra, parece que um sonho. De repente o Senhor mudou a sorte de Israel. E pode parecer um sonho, mas Deus quer mudar a sua sorte. E quando isso acontecer, você vai ficar andando nas nuvens parecendo que está sonhando. Deus é especialista em mudar as circunstâncias, por mais difíceis, por mais insolúveis que pareçam, porque nós confiamos, servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 3:20. Então, o povo de Israel aqui, relembrando o passado, o salmista está dizendo: olha, parecia que estava vivendo um sonho, ficamos como aqueles que sonham. Quando Pedro foi preso, lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, a prisão dele foi tão assim periculosa, que ele estava guardado por 20 soldados, acorrentado dentro de uma cela trancada com grades, e ainda a cadeia tinha um grande portão, e ele estava lá, preso, e humanamente falando não tinha volta. Seria torturado, seria morto, como queria fugir, acorrentado, ainda tendo 20 soldados lá. Mas a Bíblia fala que quando ele estava preso, lá em Atos 12:5, perdão, Isso, Atos 5:12, a igreja estava em oração incessante. A igreja orava incessantemente. E aí o que acontece? Pedro está lá, o anjo chega, Pedro está dormindo, toca Pedro, acorda. Pedro acorda assim, parecendo que está sonhando. As correntes caem, já não está mais acorrentado. A porta da prisão se abre e parece que os soldados estão todos assim, cegos, porque o anjo vai na frente e Pedro vai atrás. E Pedro acompanhando o anjo indo, e os soldados não vendo nada. Quando chega naquele grande portão, o portão se abre sem ver ninguém. E aí Pedro atravessa aquele portão, chega na rua, o anjo sobe, e Pedro pensa que estava sonhando, e se belisca. Não, é verdade, eu não estou sonhando. Aí ele vai lá para a casa de oração, a igreja está orando, e precisa bater 3 vezes para entender que era ele. Veja, foi mais fácil para Pedro sair da prisão do que entrar numa reunião de oração. Parecia que estava sonhando. Então, o que nós temos que fazer quando estamos enfrentando momentos difíceis? É relembrar o que Deus nos fez no passado. Isso parece um sonho. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, nessa questão de relembrar o que Deus fez no passado,
o salmista fala que parecia um sonho. Mas fala também que o agir de Deus no passado gerou risos e cânticos de alegria. O versículo 2 fala: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Depois daquele tortuoso cativeiro de 70 anos, depois daquele momento de tantas lágrimas, vem agora um momento de alegria e de sorriso. A Bíblia fala que pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. O povo agora que ficou 70 anos chorando, se lamentando, e durante 70 anos muitas pessoas morreram, outros nasceram naquele período do cativeiro, e agora quando Deus restaura a sorte de Sião, porque começa lá, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Agora eles não estão mais tristes, eles não estão mais com a cabeça baixa, não estão mais chorando, mas estão se alegrando. O choro agora não é mais de tristeza, é um choro de riso. E junto com esse choro de riso vem cânticos de louvor e júbilo. A nossa língua se encheu de júbilo. E a gente precisa lembrar disso que Deus tem feito na nossa vida. O que Ele operou na nossa vida no passado. E isso tem que gerar em nós alegria e louvor. Louvar a Deus pelas coisas que Ele fez, pelas coisas que Ele continua a fazer. Além disso, nessa relembrança do que Deus fez por Israel, que parecia um sonho e que gerou no povo de Israel risos e cânticos de alegria, também gerou glórias a Deus, porque o finalzinho do versículo 2 e o versículo 3 diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Quando a gente olha para o passado e lembra do que Deus fez, da mão poderosa dele na nossa vida, dos milagres, das libertações, de cuidar de nós, do cuidado, da bênção dele, da provisão, isso tem que gerar em nós um motivo de glorificar e dar glórias a Deus. Glorificar o nome do Senhor, toda honra e toda glória para Ele. Lembra do que Paulo diz em Romanos 11, 33 a 36, ele começa lá no final: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelo século dos séculos. Então isso, quando a gente relembra das coisas do passado, tal como Israel, vai gerar glória a Deus. E glória, gente, em duas instâncias, em dois níveis. Glória a Deus pelo que Ele fez por outros. Olha lá, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, grande coisa o Senhor fez por nós. Deus é o Deus de todos, de todo mundo, mas é o meu Deus particular, é o meu Deus especial. Ele é o pastor de todos, mas Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Paulo fala: Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus, é o Deus de todos. Quando a gente lembra do que Deus fez no passado, isso pode parecer um sonho, que Deus quer realizar algo na sua vida que você vai achar que está sonhando. Você vai acordar: será que é verdade isso? Parece um sonho, mas é verdade. Isso que Deus quer fazer na sua vida, mudar a tua sorte, vai gerar em você risos e cânticos de alegria. Isso que Deus quer fazer na sua vida e mudar a sua sorte, vai fazer com que você dê glórias a Deus e conte das maravilhas de Deus para outras pessoas, para que eles também glorifiquem a Deus com você. Depois do salmista relembrar o que Deus fez no passado, ele nos leva agora a acreditar que Deus continuará nos ajudando. Os 3 últimos versículos ele mostra isso. E ele começa no versículo 4, nessa questão de acreditar, de confiar que Deus não mudou, que Ele é o mesmo, e que o poder
precisamos acreditar que Ele vai continuar nos ajudando. E isso nos leva ao que o salmista coloca aqui no versículo 4. Nos leva a orar pela plena restauração e bênção na nossa vida. O salmista começa no versículo 4 com essa oração: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Nequeb. O que o salmista está querendo dizer com isso? Restaura, Senhor, a nossa sorte. É uma oração para que Deus mude a nossa situação. É uma oração para que Deus nos mude e que mude tudo aquilo que está em volta de nós, da água para o vinho. Como Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus quer mudar o seu cativeiro. Ore pela plena restauração e bênção de Deus. E o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele diz: como as correntes do Negueb. Quando a gente lê isso, a gente não entende a dimensão. O que é isso? Negueb era uma região árida que parecia um deserto. Que chegava um momento que parecia que tudo ali ia morrer e que não daria mais nada. Mas quando chegava no tempo certo, no virar para a primavera, começava lá as correntes de água correr naquele deserto. E as plantas começavam a reviver. E aquele lugar que era árido, parecendo morto, começava a ter vida, começava a aparecer o verde, começava a aparecer as flores, começava a aparecer os frutos, porque vinha uma corrente de água naquele lugar. E o salmista entendia que isso era coisa de Deus, que era obra de Deus. A sua vida pode estar parecendo um deserto como Negueb, onde parece que não vai haver mais vida. Mas de uma hora para outra Deus vai fazer com que o rio da vida, que desce do trono de Deus, vai inundar a sua vida e vai fazer com que renasça dentro de você a esperança, o verde da esperança, os primeiros brotos de vida, os frutos, as flores, e a sua vida, que parecia um deserto, vai se transformar num jardim florido, num jardim frutífero. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes de Negueb. No versículo 5, o salmista nos estimula a confiar que Deus vai transformar a nossa tristeza em alegria. Ele diz no versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deus vai mudar a tua sorte, e o choro de tristeza vai ser transformado em choro de alegria. Mais uma vez, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. Deus é especialista em mudar as circunstâncias. Eu sempre costumo dizer que Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e ainda nos dá troféus. O salmista fala: ore pela restauração e bênção de Deus na sua vida. Confie que Deus vai transformar a tristeza em alegria. E finalmente, continue trabalhando para o Senhor. Ele diz no versículo 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ele não fala assim: quem está em casa chorando. Não. Quem sai, verbo sair, ação, saia da situação que você está. Andando, ande, não fique aí prostrado. E mesmo que essa sua saída, essa sua andada, seja com choro, porque ele diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Semear plantando. Parece que o que o salmista está querendo colocar aqui é a figura de um lavrador que só tem em casa algumas pequenas sementes, e ele pensa: olha, eu poderia comer essas sementes e matar a minha fome e esperar a morte. Mas ele fala: não, mas eu preciso plantar para que ela produza. E ele sai chorando, dizendo: é tudo que eu tenho. Mas o salmista fala: enquanto ele sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo feixes, abundância. O que o Senhor está querendo dizer
é que jamais a tristeza, a melancolia, as dificuldades podem barrar o nosso ministério. Ele não quer que ninguém fique se vitimizando, chorando, reclamando da vida e parar de trabalhar para o Senhor. Trabalhe para Ele. Ele fala, quem sai andando e chorando. Ele não fala quem fica em casa. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Plante algo para Deus. Plante algo no reino de Deus. E você vai voltar com júbilo trazendo seus feixes. Feixes, ele não fala feixe. Abundância. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Para nós, para mim também. Que assim como Deus mudou o cativeiro do povo de Israel, Deus vai mudar a tua sorte. Esse Deus do Salmo 126 é o Deus da Igreja Batista Ebenezer. É o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus de todas as igrejas, é o Deus de todo o povo. E que quer transformar a nossa tristeza em alegria, quer transformar o nosso choro de tristeza, de angústia, em choro de alegria. Quer fazer com que a gente pare de chorar e comece a glorificar e a louvar, encher os lábios com cânticos de alegria. Porque é esse Deus que nós servimos. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que nos edifica, que nos consola, que nos revigora. Nessa noite eu oro pela minha vida e pela vida do teu povo. Como tu fizeste com Israel, mudando a sorte, mudando o cativeiro, das pessoas que estão aqui enfrentando alguma dificuldade financeira, conjugal, familiar, alguma enfermidade física, emocional, alguma tristeza, alguma decepção. Deus, muda esse cativeiro, muda a sorte. Transforma esse choro em risos de alegria, de prazer. E os leve a orar pela restauração da tua bênção. Os leve a confiar que o Senhor vai transformar toda essa situação e os leve a continuar trabalhando no teu reino, investindo no teu reino, para a honra e glória do teu nome. Amém. E Deus os abençoe grandemente. Vamos continuar.